Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Souza Ribeiro, da disciplina de Introdução à Mecânica Quântica. A ementa da disciplina, o plano de disciplina, todo o cronograma da disciplina já foi enviado para a coordenação, professor Uchoa. Espero que ele disponibilize para vocês, certo? Iniciando, tá? A disciplina, o texto que nós vamos utilizar é o livro do Griffiths, mas essa parte inicial eu peguei um pouco do COI, né? Que o Griffiths ele é muito direto. Eu acho interessante a gente ter uma ideia, né, de como foi o desenvolvimento, né, do que estava acontecendo na física e no final do século XIX, início do século XX, que culminou na mecânica quântica. Inicialmente, né, a gente vai observar que as ideias, né, em física elas vão evoluindo com o tempo, tá? A mecânica quântica ela estuda os fenômenos ali na escala microscópica, na escala atômica. E para descrever tais fenômenos, várias ideias novas foram introduzidas, né? Ou não é nem que sejam ideias novas, é mais a descrição dos fenômenos microscópicos tiveram assim uma compreensão ousada, né? Assim, em alguns conceitos que achavam que eram, de certa forma, absolutos, né? Então, a primeira coisa, né, que tem que ser observado é essa ideia de onda e partícula, né? A gente vai ver, né, acho que vocês já estudaram em física moderna, que lá na física moderna nós utilizamos, né, a equação de Schrödinger, que é a equação de onda, para descrever o elétron, né? Então é uma equação de onda, sendo que o elétron é uma partícula, tá? Então essas ideias têm que ser bem alicerçadas, tá? Na nossa mente, tudo bem? Portanto, ó, fenômenos, né? Essa é a escala de atuação da mecânica quântica, né? A escalas, né, em pequenas escalas, tá? Então, no nosso mundo aqui macroscópico, né, nós utilizamos a mecânica newtoniana, sendo que existe uma grande divisão, né, na física, que a gente chama a física clássica, né, e a física moderna. No caso, a física clássica, né, ela abarca a mecânica newtoniana, a termodinâmica, a ondulatória e a eletrodinâmica clássica, tá certo? E a física moderna, né? Que a física moderna, que é uma física que vem do fim do século XIX, início do século XX, que é a mecânica quântica e a relatividade restrita, né? A relatividade especial e a relatividade geral, que são novos paradigmas, né, que foram introduzidos para a compreensão da natureza, tá? Para explicar a natureza dos fenômenos gravitacionais, fenômenos que ocorrem próximos à velocidade da luz, e explicar, né, ali essa escala do micro, né? Por exemplo, as ligações químicas, tudo isso é explicado via mecânica quântica, tá certo? Do ponto de vista histórico, as ideias quânticas, né, contribuíram para uma extraordinária unificação dos conceitos de física fundamental, tratando partículas e radiação em pé de igualdade. Lá na física moderna, vocês estudaram, por exemplo, o efeito fotoelétrico, né? Que é quando a radiação interage com a matéria. Aí o Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, né, ele utilizou, né, a lei de Planck para definir lá que existe, quando a radiação interage com a matéria, ela se comporta como uma partícula. Então, o que a gente chama de dualidade onda-partícula, tá? Que é o fóton. Aí o Einstein ele diz que esse fóton transporta a energia que é Hν, né, que é dado lá pela lei de Planck, da radiação do corpo negro. Isso foi uma revolução, né, na conceitual, porque uma onda eletromagnética ela é contínua. Se você, por exemplo, a luz, né, a luz é uma onda eletromagnética e
uma onda eletromagnética, ela tem uma frequência contínua, né? Se não for polarizada, se não for monocromática, você pegar a luz branca, ela é composta de todas as outras frequências do espectro eletromagnético. E aqui não, tá? Essa radiação, ela é uma partícula, que nós chamamos de fóton, que tem uma frequência bem definida de energia. No caso, aqui a gente está, né, a gente sabe que o elétron, né, que nesse momento aqui, no fim do século XIX, no século XX, só existiam 3 partículas descobertas até então, né, que foi o elétron, que foi pelo J.J. Thomson, acho que foi em 1889, uma coisa assim, 1890, não lembro a data. O próton, né, foi descoberto acho que em 1904 e o fóton em 1905, tá certo? No final do século XIX havia distinção entre as 2 entidades, matéria e radiação. Leis completamente diferentes eram usadas para cada uma, certo? O que caracteriza, a gente vai ver, né, o que caracteriza uma partícula é a sua energia e seu momento. Já uma onda é o número de onda e a frequência. Até aí, né, no caso do mundo pré-quântico, a mecânica newtoniana era bem clara, né? Uma partícula descrita por leis de Newton, né? As leis de Newton que dão a dinâmica, né, do sistema de partícula, do sistema de partícula, e onda, né, pela mecânica ondulatória. Até então não existia nenhuma ligação entre esses 2 conceitos, onda-partícula, tá? Foi só com a mecânica quântica, né, com a interpretação correta do efeito fotoelétrico, que onda e partícula são 2 entidades bem próximas uma da outra, tá? Vai depender do problema que você está tratando, que você vai levar em consideração o caráter de partícula ou o caráter ondulatório, tá certo? Então, a radiação, né, ela foi completamente explicada no contexto da eletrodinâmica clássica pelas equações de Maxwell, né? O Maxwell, ele estudando, né, os fenômenos elétrico-magnéticos, ele observou o seguinte, né, que a gente tinha lá na eletricidade, né? A eletricidade e o magnetismo eram 2 áreas da física distintas, né? Então, a gente sabe, né, que o divergente de E, que é a lei de Gauss, né, é igual a ρ sobre ε0. O divergente de B, né, a divergência do campo magnético é igual a 0. A lei de Faraday, né, rotacional de E, que é a lei da indução de Faraday, é igual a menos d-ρB, d-ρt. E a equação de Ampère modificada, né? Rotacional de B é igual a μ0J mais μ0 ε0 d-ρe d-ρt, certo? Aí o Maxwell, né, ele estudando, né, as leis do magnetismo e da eletricidade, ele conseguiu mostrar, né, que existe um único fenômeno, que é o eletromagnético. Tá? Ele, analisando aqui essas equações, ele chegou na equação de onda, né, para os campos elétrico e magnético. Então, quando você desenvolve aqui, né, considerando, por exemplo, calcular, né, as grandezas numa região onde não tem carga elétrica, né, e nem campo magnético, então você vai chegar na equação da onda para os campos, né? Então, d-ρ de x2 menos μ0 ε0 d-ρ2 de E d-ρt2, né? Isso aqui é igual a 0. Isso aqui é a equação de onda. E a velocidade de propagação da onda, né, ela é dada por 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0. Isso aqui é igual à velocidade da luz no vácuo. Tá? Onde μ0 é a permissividade magnética do meio, permeabilidade magnética do meio, e ε0 é a permissividade elétrica do meio, no caso aí o vácuo. Aí o
Isso mostra, né, que a luz é uma onda, tá? Uma onda eletromagnética que pouco tempo depois foi comprovada lá pelo experimento lá do Hertz, certo? E isso trouxe, né, para... Agora sim, né, a radiação, ela é completamente descrita utilizando as equações de Maxwell, tá? A luz é uma onda eletromagnética. E, nesse caso, né, a ótica, a gente sabe que a ótica ela estuda os fenômenos relacionados à luz, né? Interferência, difração e outras coisas mais. Portanto, Maxwell ele conseguiu assim, uma das primeiras leis de unificação da física, o que é extraordinário. Eletricidade, magnetismo e ótica são faces de um fenômeno mais fundamental, que é o fenômeno eletromagnético.